Está no ar mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre a segurança alimentar de Porto Alegre. Você sabe como funciona o controle dos alimentos que você consome em casa? E sabia que os médicos veterinários têm papel importante nesse controle? A categoria diz estar preocupada com o que comemos em Porto Alegre. Você vai saber por quê e todos os detalhes sobre esse assunto a partir de agora. Fique conosco! O controle da qualidade da alimentação na cidade é dividido entre as Secretarias Municipal da Saúde, através da Vigilância Sanitária, e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Em Porto Alegre, cerca de 35 mil estabelecimentos que comercializam alimentos estão registrados com alvarás de funcionamento. E há também 42 agroindústrias sob fiscalização. A Divisão de Fomento Agropecuário tem um setor que se chama SIM, que é Serviço de Inspeção Municipal, tanto animal como vegetal. O que faz esse serviço? Ele dá um alvará para o estabelecimento em casos de processamento de produtos de origem animal. Então nós temos um médico veterinário, está chegando mais um médico veterinário, e temos também a doutora Cláudia, que também faz parte da equipe, que ela é cedida da saúde, trabalhando dentro da Divisão de Fomento Agropecuário, que faz a fiscalização e acompanhamento desses estabelecimentos em Porto Alegre que processam alimentos, né, de origem animal, principalmente, né? E temos também o SIM Vegetal, que é o serviço de inspeção, onde nós estamos certificando produtos de origem vegetais, como conservas, geleias, né, da agricultura familiar e produtos ecológicos. Então, são espaços que nós estamos abrindo para os produtores, com certificação daquilo que ele produz na própria cozinha da sua casa, né, com todas as regras sanitárias, né, acompanhada pela saúde, né, nessa parceria que nós temos, e com isso sai um registro do produto que é vendido nas feiras de Porto Alegre. A Vigilância Sanitária de Porto Alegre, ou melhor, a Vigilância em Saúde, na equipe de alimentos, é responsável por todo o comércio de alimentos no município de Porto Alegre. Isso engloba desde o carrinho de cachorro-quente na rua, né, o ambulante, até as grandes redes de supermercado. Qual é a finalidade da nossa equipe, do trabalho da nossa equipe? O principal papel é evitar a ocorrência de surtos de toxinfecções alimentares e garantir minimamente a qualidade do alimento que está sendo oferecido no município. A equipe trabalha, né, através de vistorias que são originadas por solicitação de alvará sanitário pelos estabelecimentos, por denúncias e por algumas que a gente chama operações especiais, que são alguns eixos que a gente elencou como de suma importância no que diz respeito ao número de pessoas atingidas, ao tipo de alimento que é oferecido, aqueles alimentos de maior risco. Nesses eixos, que eu posso citar, por exemplo, o próprio mercado público, os estabelecimentos de alimentação na rodoviária, as feiras orgânicas, as feiras livres de Porto Alegre, as cozinhas industriais, as cozinhas hospitalares, são alguns eixos que a gente começou a ter uma ação proativa para evitar o problema, fiscalizando antes de evitar. E as denúncias também, toda denúncia que entra via 156, quando diz respeito ao comércio de alimentos, ela é encaminhada para a equipe e a gente encaminha um fiscal ou um técnico para averiguar a procedência dessa denúncia e tomar as medidas cabíveis. Quais são as burocracias que tem que passar pela SMIC para poder funcionar? Na realidade ele precisa ter, cumprir toda uma legislação, né? Alvará de localização, né? Está de acordo com o plano diretor do estabelecimento, né? Enfim, todos os itens necessários para que se possa ter um comércio ou uma atividade agroindustrial, né? O que nós, além dessa documentação, o que a gente faz é o acompanhamento, a fiscalização, né, desse produto, né, que ele é processado naquele estabelecimento. Por exemplo, nós temos rede de supermercado que faz fatiamento de presunto, queijo, ele é processado numa loja, né, e distribuído para as demais lojas da rede. Isso é controlado por nós, né, no sentido da autorização desse fatiamento, por exemplo, de
de frios, né, como nós chamamos. E, ao mesmo tempo, né, a Secretaria da Saúde faz o trabalho de vigilância sanitária, que é a fiscalização do controle dos alimentos. Os alimentos que mais oferecem riscos à saúde são os perecíveis, ou seja, produtos que têm data de validade curta e não podem ser armazenados na temperatura ambiente. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, as principais dicas de conservação desses alimentos são: armazenamento em temperaturas inferiores a 5 graus ou superiores a 60 graus Celsius. Preparo dos alimentos no menor tempo possível, para evitar exposição à temperatura não adequada e a bactérias. Comerciantes devem fazer o controle da temperatura diariamente. E manipuladores precisam vestir roupas de cores claras, ter as unhas cortadas, sem esmaltes ou acessórios. O principal risco à saúde dos consumidores se dá devido à falta de cuidado no armazenamento dos alimentos. O maior problema que a gente tem do ponto de vista higiênico-sanitário, e a própria literatura cita isso, que é a causa praticamente de 70% das intoxicações alimentares, é a falta de cuidado no controle do binômio tempo-temperatura. O que quer dizer isso, né? É tu deixar um alimento, principalmente os de origem animal, exposto a uma temperatura ambiente ou uma temperatura de risco que fica na faixa entre 5 graus e 60 graus por um período superior a 1 hora. Então esse é o nosso grande carro-chefe, né? Associa-se a isso aos produtos sem procedência comprovada, ou seja, aquela carne que vem sem uma inspeção sanitária, aquele ovo de granja, né, que não passou também por uma inspeção, e nisso a população tem um papel muito importante. Nessa semana mesmo, por denúncia da própria população, chegou até nós que um caminhão estava estacionado numa rua aqui de Porto Alegre com um cheiro muito forte, né? De pronto a gente encaminhou o pessoal da equipe. Ao chegar no local foi verificado que tinha pescado dentro desse caminhão, acondicionado em condições bem precárias, sem o gelo que deveria ter, e todo esse produto também sem a comprovação de onde ele vinha, ou seja, era um pescado que não tinha o certificado sanitário. O que aconteceu? Esse produto foi apreendido, encaminhado para a estação de transbordo para fazer a inutilização, né? Esse é o procedimento normal, padrão da equipe, e o proprietário do caminhão que estava, né, transportando esse alimento foi autuado. Hoje, 35 mil estabelecimentos de comércio de alimentos são fiscalizados pela equipe de vigilância sanitária. Para desempenhar a função, a Secretaria da Saúde conta com 14 fiscais de nível médio, que vão às ruas diariamente para acompanhar os serviços. O número equivale a um fiscal para cada 100 mil habitantes da cidade, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária considera que o ideal seria ter um profissional para cada 10 mil habitantes. O número de pessoas ele atrapalha, mas na própria vigilância de alimentos não existe uma regra assim, eu tenho tanto tempo para voltar. Porque o que vai depender? O tipo de estabelecimento, o tipo de alimento que ele está oferecendo, o tipo de processo que ele executa naquele local. Vamos fazer uma comparação, por exemplo, uma bombonière, né, que trabalha praticamente com todos os alimentos embalados sem nenhum tipo de manipulação. O retorno num lugar desse é muito mais demorado do que o retorno, por exemplo, num supermercado onde existe várias áreas de manipulação dentro do mesmo local. Então a gente trabalha muito essa questão da administração do risco, avaliar o risco sanitário que aquela atividade proporciona para calcular o nosso retorno. Apesar do número deficitário, o chefe da equipe de vigilância de alimentos garante a qualidade dos produtos disponibilizados aos consumidores. Mas não é só no controle da venda que há falta de pessoal. O mesmo problema se repete na fiscalização da produção dos alimentos. Os produtos de origem animal são os que mais oferecem riscos de infecções alimentares aos consumidores. É por isso que o papel dos médicos veterinários é fundamental no controle daquilo que comemos em casa. Em Porto Alegre, o acompanhamento da produção e distribuição de alimentos desse tipo é de competência da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. O sistema de inspeção municipal fiscaliza 42 agroindústrias e só há um médico veterinário responsável por esse trabalho. Conforme o Conselho de Medicina Veterinária da região, o ideal seria um profissional para cada 8 agroindústrias.
Apenas atualmente tem um veterinário e vai ser chamado outro veterinário apenas, né? Então isso denota uma carência de profissionais para fiscalizar estabelecimentos. Então a nossa preocupação é suscitar essa discussão, mostrar para a sociedade, né, que aquele alimento produzido muitas vezes tem uma carência de profissionais fiscalizando, e esse alimento ele entra na casa de todas as pessoas, né? Então é importante que o município se dê conta disso e providencie então mais vagas, que se criem novos cargos para veterinários. Um número ideal de veterinários seria aproximadamente mínimo, né, um veterinário para cada 8 estabelecimentos. Atualmente nós temos 42 estabelecimentos e apenas 2 veterinários. Então isso é bastante preocupante e o Conselho tem pressionado os órgãos, né, para que essa situação seja resolvida, né? Em 2015, a Prefeitura de Porto Alegre realizou o concurso público para a contratação de veterinários de diferentes áreas. 116 médicos foram aprovados no concurso, mas até agora, apenas um dos profissionais foi nomeado para o cargo. Dessas agroindústrias, uma pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul, ele está cadastrado como um abatedouro também. Então, a lei de Porto Alegre, o próprio município de Porto Alegre tem uma lei que fala, olha, onde tem um abate, tem que ter um fiscal permanente. E esse nosso colega, infelizmente, não por causa dele, é óbvio que ele não consegue estar lá permanentemente na hora do abate. A verdade é que Porto Alegre está vulnerável. A gente hoje não sabe o que está comendo de produto de origem animal. Porque eu quero deixar bem claro que o nosso colega está se esforçando ao máximo, é uma pessoa competentíssima, mas é complicado. Imagina um médico cuidar de 42 hospitais, imagina um professor dar aula em 42 salas de aula, é complicado. Mas o que implica mais, a gente não sabe o que a gente está comendo. São produtos que estão chegando na mesa da criança lá da periferia, da escola da periferia e da escola particular. São produtos que estão chegando no hospital, onde tem gente imunossuprimida, onde tem gente doente. E está chegando esses produtos porque não foi fiscalizado. Uma hora isso aí vai explodir. Eu acho que esse profissional é um herói, digamos assim, ele está fazendo um esforço para garantir, né? E eu acho que as pessoas, a população tem que conhecer o que está comendo e tem que ir atrás disso, né? Então, saber a procedência daquele alimento, de onde que vem, se foi fiscalizado, né? Com certeza, se não houver fiscalização, se não tiver veterinários trabalhando, esse alimento, as pessoas devem se preocupar, né? Então, por isso que a gente quer que tenha veterinário para as pessoas não se preocupem. Todos os municípios, né, que tem serviço de inspeção, normalmente tem mais veterinários e conseguem atender, né? A gente sabe que, de maneira geral, no Brasil, ainda há carências, com certeza, há carências de veterinários no serviço oficial, né? A gente tem no nível federal, estadual, também carências de profissionais, né? Mas aqui no município de Porto Alegre chama atenção, porque até pouco tempo atrás era apenas um veterinário, né? Imagina uma cidade como Porto Alegre, né, capital, e ter apenas um veterinário de serviço de inspeção, isso chamou bastante atenção e demonstra a carência que nós temos, né? A gente encontra falta de higiene dos manipuladores, aquela coisa do proprietário, não foi fiscalizado, então a gente pode comprar essa carne clandestina mais baratinha, que não tem fiscalização mesmo. Quando tem a fiscalização, pode vir uma multa mais barata e não sei o quê. Então é tudo errado. O problema se junta, não existe assim uma coisa pontual, tipo, eu acho um problema porque está sujo. Não é só o sujeiro, é o problema da manipulação, a carne clandestina, que tudo isso gera lá na nossa mesa um surto, uma coisa pior. Conforme o diretor da Divisão de Fomento Agropecuário da SMIC, a supervisão das agroindústrias não está comprometida. No fim do ano passado, o executivo montou um grupo de trabalho com mais 7 pessoas para aperfeiçoar o sistema de inspeção municipal. Nós reestruturamos o serviço de inspeção. Esse serviço é o animal que você está se referindo, né? É onde tem mais risco, né? Porque são produtos processados, ou do leite, ou do queijo, enfim, carnes, né? Então esse tipo de estabelecimento, né, nós estamos reforçando a equipe, né? Já temos um médico veterinário que já é do quadro, está chegando mais um do concurso público que estava em vigor, onde o prefeito abriu mão do decreto, né, de proibição de contratação, exatamente para atender essa demanda, né, que ela urge assim, com bastante intensidade por parte da sociedade. E temos também, criamos um grupo de trabalho, onde os membros desse grupo de trabalho são servidores públicos, são médicos veterinários,
né? E também engenheiros agrônomos que acompanham no serviço de inspeção vegetal. Esse grupo de trabalho ele dá amplos poderes para eles chegarem nos estabelecimentos e fazer a fiscalização e o controle da qualidade dos produtos, né? Então nós temos hoje, são 3 agrônomos, né? E com a chegada da próxima veterinária agora, será uma equipe também de 3 veterinários. E nesse grupo de trabalho nós inserimos também o pessoal da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde. Então os membros também da Vigilância Sanitária fazem parte desse grupo também que dá o apoio e sustentação para que nada ocorra de risco para a população. O concurso público 535 tem validade até novembro do ano que vem, mas pode ser prorrogado por 2 anos. A demora no chamamento dos aprovados já foi discutida na Câmara, em reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. No dia 12 de julho, diversos profissionais vieram ao Legislativo e demonstraram preocupação com a falta de veterinários no quadro do Executivo. Além do concurso, um projeto de lei de 2014 também previa a criação de 16 novos cargos de médicos veterinários na Prefeitura. Mas atualmente, o texto encontra-se arquivado. Hoje nós temos expectativa desse projeto ser desarquivado e também ampliar ainda mais as vagas, porque em 2014 precisava-se de 14 veterinários. Hoje a gente sabe que ano que vem tem 3 veterinários para se aposentar na vigilância sanitária. Não ano que vem necessariamente, mas tem 3 pessoas pertinho da aposentadoria, 3 colegas. A vigilância sanitária tem 6 veterinários, um deles é cedido pelo Estado. Quando ele se aposentar, o Estado teremos só 5 veterinários na área de saúde alimentar da vigilância sanitária. Então a gente tem uma expectativa, uma esperança de, além de desarquivar esse processo, ampliar as vagas, porque 14 médicos veterinários era para 2014. Tu, como representante dessa área, garante para as pessoas a qualidade do que elas estão comendo em casa, que seja de origem animal? Sem dúvida, tanto é que eu ajudo e assino o alvará, né? E esse alvará só é assinado, né, e liberado a partir do momento que ele atende todas as exigências legais, né, tanto do controle fiscal quanto do controle sanitário. Mas dá para dar conta de tudo com essa equipe que tem? Não, realmente o número de estabelecimentos ele é crescente em Porto Alegre. A cidade tende, né, a ter desenvolvimento econômico, né? Claro que futuramente nós precisamos reforçar mais a equipe, mas hoje nessa situação que nós temos já tem um nível bastante razoável, né, de garantia suficiente para dizer que o alimento que é processado, né, ele não tem risco nenhum à população. Tem uma perspectiva, né, de que possa pelo menos ter 1 a cada 8 estabelecimentos ao invés de 2 para 42? Na realidade eu vejo que não é no serviço de inspeção municipal essa reivindicação da categoria. Ela é para que seja contratado pelo poder público mais veterinários que atuem em diversos órgãos, tanto na ISMAN, quanto na saúde, quanto na SMIC, né? Na realidade é um pleito da categoria, né, de contratação de profissionais, abrir campo de trabalho. E nós entendemos perfeitamente. Agora o município vai utilizar dentro da forma racional, né, a equipe técnica que for conveniente no sentido de atender os princípios básicos da população. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias e a veiculação dos programas no endereço da nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.